Deus nos concedeu esta graça de passarmos por mais um ano, terminarmos mais um ano da nossa vida, da nossa existência neste mundo que Ele criou, e também nos abre as portas da possibilidade de vivenciarmos outras experiências ou novas experiências guardadas para nós neste novo ano que começa com o dia de hoje. Somos extremamente gratos a Deus por esta oportunidade de fazermos parte desta vida e da história que tem a sua continuidade com este ano. Tendo dito isso, na primeira leitura do livro do Gênesis, do livro dos Números, nesta primeira missa do ano, da solenidade da Mãe de Deus, a palavra aqui, números, que não é sentido numeral, mas números na palavra hebraica significa deserto. Aqui nos é narrado a experiência que o povo judeu fez durante os 40 anos de travessia deles no deserto. E aqui eu gostaria de destacar uma questão antes de entrarmos nesta bênção que Deus vai pedir para que Moisés ensine a Araão para dar sobre o povo. O povo ele é regido por Deus de duas formas no deserto. Primeiro, pela nuvem que os acompanhava, protegendo-os do sol, da insolação, e a nuvem que apontava a direção para a qual eles tinham que caminhar. Se a nuvem parava, eles paravam. Se a nuvem ia adiante, eles iam adiante. Se a nuvem apontava para uma direção, eles tomavam aquela direção. Esta nuvem simboliza o quê? A poderosa mão de Deus que estava sobre eles, abençoando-os e os orientando para qual direção caminhar. Depois, um outro aspecto também, a lei que Deus concedeu a ele. Os 10 mandamentos, que, gente, os 3 primeiros falam apenas da maneira como eles e nós temos que nos relacionarmos com Deus. Só 3. Os outros 7 falam da forma como nós devemos nos relacionarmos entre nós. Então, Deus que organiza a vida do seu povo. Então, Deus se manifesta através deles, através da nuvem, que os segue, os protege e os indica o caminho, e através da lei. Mas não uma lei que é imposta como uma obrigação. Pelo contrário, é a maneira carinhosa que Deus tem para com eles, para organizá-los como o seu povo, para que Deus seja o seu Deus. Tendo dito isto, agora a questão da bênção que nós acabamos de ouvir. Deus, além de guiar, de reger a eles através da lei, Ele vai conceder a eles a bênção. E esta bênção é invocado o nome do Senhor, a palavra Senhor. Gente, a palavra Senhor vem de senhorio. Senhorio significa aquele que é o dono, aquele a qual tudo pertence, é Deus. Por isso que esta bênção invoca 3 vezes o nome ou título Senhor para Deus. Seu senhorio, seu poder, a sua criação, toda a reverência que nós temos que ter para com Ele. E esta bênção é dada por Araão. Araão é o sacerdote. Os sacerdotes são aqueles que têm uma certa intimidade com Deus e que têm que ensinar, como a sua missão, ensinar o povo também desta intimidade para com Deus. Então, o sacerdote, a partir dessa experiência de intimidade e familiaridade com Deus, a sua função também é ensinar ao povo esta intimidade. Ensinar a rezar, rezar junto, falar sobre Deus, explicar sobre os porquês de Deus e assim por diante. E Araão é este sacerdote. E a bênção começa dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O que é abençoar alguém? Puxa, nós mais velhos, nós tivemos o bom hábito e o costume de, ao levantarmos, ao sairmos de casa, ao voltarmos para casa, nós pedirmos a bênção para os mais velhos, para a nossa mãezinha, para o nosso paizinho, para a nossa avó, para o nosso avô, para a nossa madrinha de batismo, para o nosso padrinho de batismo,
para o sacerdote da nossa paróquia. Nós tivemos esse bom hábito, essa educação que nos foi passada, essa orientação, de pedirmos a bênção àqueles que são mais velhos. Por quê? Porque dar a bênção significa ele está pedindo que nos abençoe no sentido de proteger a nossa vida. É o que nós temos de mais importante neste mundo, é a nossa vida que nos foi dada por Deus. Um mundo que hoje gera e pede a morte, Deus nos abençoa no sentido de dar a sua vida, proteger a nossa vida. Pedir a bênção ou receber a bênção é a proteção de Deus sobre a nossa vida. Eu sei que a nova geração não tem mais este costume de pedir a bênção para os pais. O que os pais fazem? Eles vão se antecipar aos filhos e vão abençoá-los. Dizer, meu filho, Deus te abençoe. Minha filha, Deus te abençoe. Mesmo que os filhos de vocês ou os netos não peçam, é de bom senso e o correto dar a bênção. Não esperem eles pedirem. Não esperem. Deem. Já deem. Peçam a proteção de Deus sobre a vida deles. Depois, a segunda parte da oração. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O que significa Deus que vai brilhar a face dele sobre nós? Gente, eu vou usar essa expressão que é muito importante. É como se nós, no momento da bênção, recebêssemos o sorriso de Deus. Imaginemos-nos nós contemplando a Deus sorrindo para cada um de nós. Nós não sorrimos para qualquer pessoa. Nós sorrimos para aqueles aos quais nós amamos ou queremos bem. Imaginemos Deus no momento da sua bênção sorrindo para nós. Que imagem magnífica! Sabermos que Deus, ao pedirmos a sua bênção, Ele volta o seu rosto no sentido de sorrir para nós. Ele nos quer o seu bem. A terceira invocação diz, volva para ti o seu rosto e te dê a sua paz. Nós que hoje celebramos o Dia Mundial da Paz, nós nos perguntamos o que existe de mais importante além da nossa vida? O que existe de mais importante para nós? É a paz, porque quem não está em paz consigo mesmo não consegue fazer nada nesta vida. O que significa esta paz que é dita aqui no livro dos Números? É a pessoa que está reconciliada, vejam bem, com Deus. Eu não tenho amarguras contra Deus. Está reconciliada consigo mesmo. Não, eu me aceito do jeito que eu sou, estou feliz como eu sou, como Deus me criou, e estar reconciliado com as outras pessoas. Quem consegue fazer esse exercício espiritual de reconciliação com Deus, consigo mesmo e com os outros, esta pessoa está em paz. Agora, quem vive em contínua guerra contra Deus, reclamando de Deus sobre tudo, quem não se aceita da forma como é, cria uma guerra interna. E quem vive em briga com os outros, discussões, mal-entendidos, brigas por vaidade, esta pessoa não se encontra em paz. Então, a bênção que Deus nos dá, da sua força, da sua presença, o seu sorriso, traz para nós esta reconciliação e nos deixa em paz. Depois, para terminar o evangelho, que é belíssimo, é um encontro dos pastores com a Sagrada Família. Nossa Senhora, São José e o menino Deus recém-nascido. O texto do Evangelho de São Lucas diz que os pastores, que não eram considerados, era gente sem a menor importância, a eles foi anunciado a chegada do Salvador. Diz o texto que eles se dirigem com pressa. Neste mundo em que vivemos, nós temos pressa para tudo. Temos pressa para chegarmos em casa, temos pressa para chegarmos no trabalho, temos pressa nas filas que nós temos que enfrentar por aí, temos pressa para sermos atendidos, temos pressa de resposta às perguntas que fazemos para os outros. Agora, e com Deus? Temos esta pressa de querermos estar com o Senhor? Ou só as coisas do mundo é que nos movem para termos pressa? A pressa que os pastores aqui têm para encontrar-se com Jesus é a pressa mais importante
que o ser humano pode ter, de irmos buscar a Deus. Depois diz o texto sagrado que eles encontram Nossa Senhora, São José, e falam maravilhas acerca do menino. Esta criança, ela é diferente de todas as outras. Jesus, desde o momento da sua concepção, principalmente no momento do seu nascimento, ele traz para si o poder de atrair todas as atenções para ele. É incrível. É uma força divina. Nele está presente o próprio Deus. E quando Deus está presente num lugar, numa pessoa, aquele lugar, aquela pessoa tem uma força de atração. Como nós aqui. Nós cremos firmemente que Nossa Senhora está aqui. Esta montanha é dela. Ela está presente. Quem sobe esta montanha sente uma energia, uma força diferente, de uma presença que os nossos olhos ainda não são capazes de perceber, mas é a presença dela aqui. Então, quem está com Deus tem uma força de atração. E Jesus, desde criança, tem esta força. Depois, Nossa Senhora diz o texto que ela ficava assim, atenta a tudo que era dito acerca do filho dela. Que belíssimo essa compreensão. Tudo que dizia a respeito a Jesus, ela estava atento. E diz o texto, Maria guardava esses fatos e meditava sobre eles no seu coração. Não somente na mente, mas no seu coração. Ou seja, ela está tentando compreender o que significa todos esses elogios acerca do seu filho. Aqui eu faço uma comparação humana, tá? As mães sempre elogiam seus filhos, sempre elogiam seus filhos. Mas, gente, o verdadeiro elogio sincero vem quando os outros nos elogiam. Quando a mãe ouve o elogio sobre o seu filho da parte de outras pessoas, ela tem a certeza que ela cumpriu bem o papel dela. Não basta ela elogiar o seu filho, tem que ouvir de outras pessoas. Nossa, mas o seu filho é uma pessoa educada. Nossa, mas o seu filho é um rapaz honesto. Nossa, o seu filho realmente é um rapaz confiável. O seu filho é um rapaz justo. Meus parabéns. Por quê? Porque elogiando o filho, minha gente, a mãe também está sendo elogiada. Então, não basta só o elogio da mãe. Basta, o importante é o elogio que vem das outras pessoas. E assim a mãe vai ter certeza de que ela cumpriu bem o seu papel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.